Qual a única certeza que nós temos na vida? É a imparável morte. Não adianta fugir que uma hora ou outra ela chega para todo mundo. Às vezes mais cedo, outras mais tarde. Mas ela chega. E depois disso, será que tudo acaba? Bom, eu não sei, mas tem gente que acha que não, viu? E é exatamente nessas pessoas que vamos focar. Vamos falar hoje para vocês 6 casos que te farão acreditar em vida após a morte. Aproveita aí e já deixa o seu joinha aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Reencarnação. É real? Segundo Ian Stevenson, um médico, cientista e psiquiatra canadense, ela é sim. E não são apenas suposições banais jogadas ao acaso. A biografia do cara o credencia a poder falar sobre o assunto com grande maestria. Mais do que crente em reencarnação, Ian é um pesquisador da área. Apesar de não ter caráter totalmente conclusivo, seus estudos são levados totalmente a sério pelos mais crentes, e mesmo os mais céticos o respeitam. Sua base foi pesquisar crianças menores de 5 anos. Esses pequenos recordavam possíveis pontos de suas vidas passadas nesse período de vida. Stevenson documentou cerca de 3.000 casos de crianças nesse estudo, inclusive um menino sri-lankês que aleatoriamente citou o nome de uma cidade da qual nunca havia sequer ouvido falar. Curioso isso, não? Contou como tinha ocorrido a sua morte em um acidente em um rio com seu irmão deficiente. Ainda falou sobre a família com riqueza de detalhes, informando até o seu nome, o que realmente batia com a história de uma família da cidade informada. Isso é muito curioso mesmo. O caso se repetiu algumas vezes ainda nas pesquisas de Stevenson, que faleceu em 2007. No mínimo, com o gabarito desse cara, dá para se pensar sobre isso, não é? Quem será que você foi na sua vida passada? Número 5. Harvard. Se você ainda está duvidando do doutor aí em cima, esse de agora é um neurocirurgião. E não é só isso. Ele também é um professor de Harvard que se chama Eben Alexander. Ele deve saber bem o que está falando, né? A sua crença em vida após a morte veio da maneira mais ingrata possível, passando uma semana internado em estado vegetativo decorrente de uma meningite bacteriana. Mesmo com todos os esforços possíveis, os médicos deram o caso como perdido. Até que, surpreendentemente, Eben abriu seus olhos. O seu despertar veio acompanhado de uma certeza muito firme. Ele afirmava ter passado esses dias nos quais estava vegetando lá no paraíso. Ele descreveu o lugar como transcendental, onde a sua pele poderia sentir os sons. Tudo teria uma aura mais sensível, mais cintilante. A sua história possui uma riqueza de detalhes bastante impressionante para quem a formulou em estado vegetativo com o cérebro totalmente monitorado. A sua sensação é de que aquilo era mais real que o que ele havia vivido em nosso planeta até aquele exato momento. Você pode até desconfiar da história dele, mas como você irá contrariar um médico que cuida do cérebro, estuda em Harvard e é pesquisador nato? Se prepare e tenta a sorte. Número 4. Quase morte. Você já deve ter lido sobre esse tipo de experiência, certo? Pessoas que sofreram traumas dos mais diversos, que alegam ter vivido numa espécie de fronteira entre a vida e a morte, onde o seu espírito se desliga do seu corpo por um tempo e aproveita as possibilidades para se analisar de outra perspectiva, ou mesmo sair sem rumo por aí. Então, uma revista científica inglesa bem respeitada pesquisou sobre o assunto, revelando dados bem peculiares. 18% das pessoas que passaram por essa situação se lembravam em partes do que havia acontecido, enquanto outras 12 lembravam absolutamente de tudo enquanto estavam fora de seu corpo. As pessoas pesquisadas não tinham ligação entre si, inclusive estavam em hospitais diferentes na realização da pesquisa. Portanto, a hipótese de fraude é praticamente descartada. As memórias realmente estavam ali na cabeça. Tão difícil de explicar quanto de refutar. Pode tentar aí. Boa sorte.
E vamos torcer para que ninguém descubra se é possível existir vida após a morte de um jeito tão sofrido, né? Número 3, ressuscita. Sam Parnia é um especialista em ressuscitar pessoas. É isso mesmo que você ouviu, o cara traz gente de volta à vida. Mas não de um jeito além do real. Não, ele é um médico totalmente respeitado em sua área, a de recuperar pessoas que sofreram paradas cardíacas e tiveram seus corações paralisados. Mesmo tendo toda a parte prática em sua frente, ele afirma veementemente que nem a morte cerebral interrompe a consciência humana. E, novamente, baseado nas experiências de quase morte. Por lidar com isso praticamente todo o tempo em que está trabalhando, ele iniciou uma pesquisa com seus pacientes e, a partir dessas falas, constatou que essas experiências extracorpóreas ocorriam mesmo quando os cérebros de seus pacientes estavam completamente ausentes de atividade. Quando retornavam à consciência, explicavam tudo com riqueza de detalhes, coisa que não poderia ter acontecido já que o cérebro não tinha quase nenhum funcionamento. E é muito curioso isso, vindo de um especialista como esse, não é mesmo? Número 2 é para cego ver. Deficientes visuais não conhecem ou não imaginam como pode ser as coisas como nós vemos. Em que tipo de momento isso seria possível? Exatamente, numa experiência de quase morte. 14 pessoas que possuíam esse tipo de problema visual foram entrevistadas para a produção de um livro. Elas haviam passado pela experiência traumática e alegam que nesse momento em que estiveram fora de seus corpos, o sentido da visão funcionou. Parentes falecidos foram vistos, túneis de luz e o mais surpreendente, eles conseguiram enxergar os seus corpos pela primeira vez em toda a vida. Além de inesperado, isso é de certa forma emocionante, né? Porém, não há comprovação científica de que isso tenha realmente acontecido. Afinal, a única prova é o discurso dos estudados. Mas a pesquisa tá bem aí. Número 1, biocentrismo. Se é uma teoria e alguém acredita, a gente vai trazer aqui. Esse é o caso do biocentrismo, uma vertente da ciência bem criticada por diversos cientistas. Bom, diversos não, né? A gigantesca maioria. E o que ela diz? Ela diz que a humanidade não está no centro da existência, e sim todas as formas de vida que habitam o nosso planeta. Indo um pouquinho mais fundo nisso, ele acredita que tudo o que acontece em nosso universo, ao mesmo tempo, todas as possibilidades, isso quer dizer que se você não faz algo nessa dimensão aqui, em outra dimensão você estará fazendo. A partir disso, tudo seria questão de percepção. O que você realmente percebe é o que existe. E aí entra a morte. Você pode encarar a morte apenas como um ponto de percepção que pode ser manuseado. Morre aqui, mas em outra faceta você está vivo. Realmente é confuso, né? Mas há possibilidades de que isso seja verdade. Em qualquer outra dimensão do nosso universo, deve ser, né? De qualquer maneira, você só saberá o que realmente tem lá do outro lado quando vier a fazer a mesma passagem. Então, aguenta aí, viu? Fica tranquilo que uma hora você descobre. Pode deixar que a gente pesquisa pra você, depois você escolhe no que quer acreditar, tá bom? Fala pra gente aqui embaixo nos comentários qual dessas possibilidades te pareceu mais real. E você, acredita em vida após a morte? Deixa aqui tudo embaixo nos comentários, tá bom? Clica no like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra você. Tchau!